Miomas uterinos. 5 coisas que deveríamos saber. O tratamento irá variar em função do tamanho do mioma. Pode ser necessário fazer uma intervenção cirúrgica para extirpá-lo, mas em alguns casos basta fazer exames periódicos e tomar os medicamentos adequados. Segundo a Sociedade Espanhola de Ginecologia e Obstetrícia, SEGO, quase 70% das mulheres podem desenvolver miomas uterinos em algum momento de suas vidas. A primeira coisa que devemos saber é que somente 0,5% destes miomas irão se transformar em cancerígenos. Ainda assim, os incômodos e os problemas que eles podem nos causar são algo que devemos levar em conta e que nos obriga, antes de mais nada, a não nos esquecermos de nossos exames periódicos com o ginecologista. Os miomas uterinos também são conhecidos como fibromiomas e são o tipo de tumor mais frequente nas mulheres. Portanto, queremos compartilhar 5 dados fundamentais para que você conheça todos os seus sintomas, sua origem e as possíveis consequências que podem deixar em nosso corpo caso soframos com eles. Estamos certos de que esta informação vai ser do seu interesse. 1. Miomas uterinos. O que são? Por que aparecem? Muitas mulheres costumam se queixar das mesmas coisas. Levam uma vida saudável, cuidam da saúde sexual, fazem exames ginecológicos periódicos quando é o momento. No entanto, sem saber como, recebem o diagnóstico de mioma uterino. Por que isso acontece? A verdade é que atualmente, não se sabe exatamente o que os causa. Acredita-se, por exemplo, que a genética influencia o seu surgimento, mas o que se sabe com certeza é como eles aparecem e se desenvolvem. O útero tem diversas camadas. Uma delas é o miométrio. Os hormônios femininos, como o estrogênio e a progesterona, estimulam o crescimento de pequenas protuberâncias no miométrio que, pouco a pouco, podem se transformar em miomas. Os miomas uterinos podem ser divididos em subserosos, quando estão situados na superfície do útero, intramurais quando se localizam dentro da parede uterina, e submucosos quando estão dentro da própria cavidade deste órgão. Os miomas subserosos não costumam apresentar sintomas. Já os intramurais e submucosos afetam o endométrio até o ponto de causar sangramentos, dor, em casos mais extremos, a infertilidade. Os miomas fazem com que a circulação sanguínea não chegue de forma adequada ao útero, fazendo com que possam surgir dores intensas e que possam ocorrer abortos espontâneos. 2. Quem tem mais risco de sofrer miomas uterinos? Os médicos indicam que, no geral, eles podem aparecer entre os 35 e os 55 anos, sendo mais comuns entre os 45 e 55 anos. Este tipo de tumor benigno aparece, sobretudo, durante nossa época fértil. É comum que, se nossas mães os desenvolveram, nós tenhamos uma probabilidade um pouco maior de tê-los também. O risco de sofrê-los é mais elevado para quem sofre de sobrepeso e quem nunca foi mãe. 3. Sintomas dos miomas uterinos. É necessário levar em conta que quase 30% das mulheres não costumam apresentar sintomas. Somente os exames periódicos com nosso ginecologista podem nos mostrar com total segurança a presença dos miomas uterinos. Vejamos quais são os sintomas mais evidentes que a maioria das mulheres costuma experimentar. Sangramento menstrual abundante. Sangramentos fora do período da menstruação, períodos menstruais mais longos, anemia ferropênica, sensação de inchaço e cansaço, ganho de peso, dor durante as relações sexuais, necessidade de urinar com mais frequência. 4. Quais tratamentos existem para os miomas uterinos?
A primeira coisa que pensamos quando nos diagnosticam a presença de um ou vários miomas uterinos é que vamos ter que passar por uma intervenção cirúrgica. Nem sempre é assim. Os miomas uterinos menores podem ser tratados através de medicamentos determinados e um controle através de exames periódicos. Quando um mioma é muito grande ou um pequeno não responde ao tratamento médico, não há outro remédio que não seja extirpá-lo. Pode ser feita uma miomectomia, a extirpação dos fibromas sem afetar o útero, ou, se for o caso, uma esterectomia, a extirpação total ou parcial do útero. No entanto, muitos especialistas aconselham utilizar o tratamento médico com acetato de ulipristal, um modulador de progesterona, que reduz de forma notável a presença de miomas uterinos. 5. Miomas uterinos e fertilidade. Uma das dúvidas mais comuns que costumamos ter quando recebemos o diagnóstico de mioma é se será possível engravidar. Tudo dependerá da idade que tivermos, mas visto que este tipo de tumor benigno é muito comum entre mulheres em idade fértil, este é sem dúvida um dos medos mais comuns. Os especialistas dizem o seguinte: quando os tumores são grandes, podem causar problemas de fertilidade ou complicações durante a gestação. As mulheres submetidas a miomectomias, extirpação dos miomas respeitando o útero, podem ter novas gestações. A presença de miomas pode provocar abortos, por isso é recomendável planejar a gravidez e consultar o ginecologista para saber se ela será possível e se está livre de riscos. Quando os miomas uterinos têm mais de 4 centímetros, já podem causar sérios inconvenientes durante a gestação. A mãe pode sofrer desde partos precoces e dores pélvicas até o descolamento da placenta. Cuide da sua saúde e não hesite nunca em cumprir com seus exames periódicos com os profissionais de saúde, que sempre irão assessorá-la em relação a estes temas tão importantes.